Boa tarde, pessoal. Para muitos é bom dia, para muitos é boa tarde e para muitos é boa noite, né? O importante é que é dia. Qualquer momento que você vai estar vendo e assistindo, esta aula será muito bem-vinda e será momento oportuno. Eu estou aqui, sou o evangelista Samuel, sou advogado, vou falar hoje sobre o 30º livro da Bíblia. Dentro do 30º livro da Bíblia, o terceiro dentro dos 12 livros dos profetas, e entre eles os profetas menores é o terceiro. Vamos falar hoje sobre o livro do profeta Amós. Quero aqui deixar os meus mais alto apreço de gratidão a Deus pela vida do pastor Abinair, pastor presidente, nosso pastor presidente do Campo Fama, esse campo colossal. Quero aqui deixar os meus agradecimentos também à nobre pastora Meire, né? É a nossa pastora aqui do nosso ministério, a superintendente geral do Ministério Madureira dos Pequenos Teólogos. Quero aqui deixar também os meus agradecimentos à missionária Lorena. A Lorena, para quem não sabe, é minha esposa, está aqui comigo, está aqui ao meu lado, está aqui o meu filho Samuel Júnior, futuro tenente da Polícia Militar do Estado de Goiás ou do Corpo de Bombeiro. Então estamos aqui hoje para falar sobre o livro de Amós. Então, pois bem, irmãos, o livro de Amós, ele foi escrito uma data bem antiga, uma data bem pretérita, aproximadamente no final do século 8 antes de Jesus Cristo, e ele foi escrito para o povo, para a nação, mais propriamente dizendo, para o povo do lado sul, do povo de Israel, para o povo de Israel, a nação de Israel. E quando a gente se fala nação é porque é traçada de laços culturais, de laços históricos, portanto é por isso que se diz nação. E o profeta Amós, ele era da cidade de Tecoa, era uma cidadezinha, uma província, uma aldeia na cidade de Judá. Mas Deus o ordenara para que ele fosse até o país do lado sul, que é o país de Israel, que é a nação lá de Israel, dividida em duas, Judá e Israel. Do lado sul ficava Judá e do lado norte era o povo das tribos de Israel. Portanto, Deus agora chama Amós, que Amós, o nome Amós quer dizer carregado, mas não é carregado de mal e de pecado, não. É carregado de Deus, carregado de mensagem, carregado de boas novas e carregado da verdade. No entanto, Amós agora, cumprindo a determinação de Deus, vai até o povo de Israel, a tribo do lado do norte, e traz uma mensagem de exortação, uma mensagem exortativa de combate à desigualdade social e quanto à hipocrisia e à religiosidade. Então, Amós, ele é antes do cativeiro, antes da nação ou do país de Babilônia, antes do comandante e rei chamado Nabucodonosor vir até Judá e destruir Judá. Ele é antes também de Israel ser destruído pelos assírios. Então, antes de tudo isso, Deus, na sua infinita e colossal misericórdia, ele chama agora Amós e determina para que Amós vai até Israel, que é as 10 tribos, e profetiza e traz uma mensagem para aquele povo. Porque nessa época havia um rei, e esse monarca, ele é chamado de Jeroboão II. Esse rei agora, ele é um rei tecnicamente militar, ele tem um sucesso enorme, ele tem uma tática militar muito grande, boa, ele agora tem uma abundância de pão, ele tem abundância de soldados, ele está no auge, ele está no ápice do seu reino.
mas em contrapartida, o seu país está aprofundado, está arraigado, está assolado pela injustiça social e pela hipocrisia e idolatria. Então, nós temos de um lado uma nação que está abundantemente abastecida de pão, abastecida de território, está uma nação que aparentemente está em paz, uma nação que está aparentemente, podemos dizer assim, crescida e já abastada de algo material, mas pelo outro lado, o lado espiritual, e aí eu volto um pouquinho aqui, a nação de Israel está bem economicamente, está bem dos seus territórios, está bem ideologicamente, está bem nos aspectos em que ele diz material, informal, mas pelo lado espiritual ele está no declínio, ele está aprofundado, aquela nação ela está totalmente destruída, porque a desigualdade social e a hipocrisia que agora está ramificada na idolatria está destruindo de uma forma inteira e absoluta aquele país, aquela nação. E agora Moisés é chamado para chegar lá e pregar sobre a injustiça social. O que é injustiça social? Porque quando nós falamos justiça, nós vemos ela em duas ramificações. Primeira ramificação, nós vemos a justiça como retidão. Ela é uma retidão que a pessoa ela é reta, a sua vida é reta, os seus preceitos é reto, a sua conduta é reta, o seu caráter é reto e a sua reputação é reta. Isso é chamado de retidão, justiça nesse aspecto de retidão. E nós temos o outro aspecto de justiça, que é chamado de justiça, é dar a cada um o que é seu. Por exemplo, quando duas pessoas vão em juízo, chega lá o juiz naquele fórum, o juiz dá causa de ganho para uma e dá causa de perca para outra. A que perde sai falando que não houve justiça, mas a que ganha sai falando que tardeceu, mas a justiça chegou. Ou seja, que houve justiça porque ela ganhou. Então, quando se fala nesse aspecto de justiça, é dar a cada um o que é seu. E ali Amós estava pregando, exortando o povo quanto à injustiça social. Por quê? Porque vamos pegar aquele exemplo, se a pessoa era contratada para trabalhar e receber semanalmente, mas quando ela chegava no final da semana, ela era combinada por um preço e o seu patrão lhe pagava, em contrapartida ao seu trabalho, um valor bem inferior daquele que era pago. E como não existia leis formais, não existia o conjunto de regras naquela época quanto a direito trabalhista, o que acontecia? Aquele trabalhador saía, além de calado, derrotado, amargurado e triste, sem saber a quem recorria, porque os juízes daquela época estavam corrompidos pela corrupção. E a corrupção ela é um dos grandes males que assola não só a pessoa, não só a família, mas ela assola uma cidade, ela assola uma região, ela assola uma nação. A corrupção ela assola o mundo. Então naquela época a desigualdade social estava tanto que estava assolando aquele país, aquela nação, aquele povo. A desigualdade social estava assolando de uma tal maneira que crianças, pessoas inocentes, pessoas simples, pessoas pobres estavam passando fome. Aliás, estavam morrendo de fome, passando necessidade intensa e grande. No entanto, os juízes que eram os encarregados de fazer valer a justiça através daquela pouca lei formal que existia na época, eles eram juízes corruptos. O rei era corrupto, os seus condes eram corruptos, os seus conselheiros eram corruptos e os seus juízes eram corruptos. Deus olhando agora, porque a Bíblia diz que Deus se encurva para ouvir o oprimido. Deus se encurva para ouvir o necessitado e atende.
Deus, agora ouvindo o clamor daquele povo, ordena a Amós para ir lá e pregar. E Amós chega naquela cidade. Amós era um homem simples, um pastor de rebanho. Ele era um homem, podemos dizer, um homem leigo, um homem de uma cidadezinha pacata, uma cidadezinha simples, mas era um homem que estava em inteira disposição de Deus. Isso é importante. A pessoa pode ser simples, a pessoa pode ser criada num lugar ou numa cidade pacata, a pessoa pode ser uma pessoa desprezada, dispensável, mas se ela está na disposição e na dispensação de Deus, Deus a vai usar, Deus a vai amar e Deus vai lhe confiar a sua palavra. Foi o que aconteceu com Amós. Amós foi enviado até aquela cidade e começou a exortar o povo quanto à injustiça social, porque a injustiça social, a opressão ao pobre, ao necessitado, ao simples, a opressão em cima deles, Deus odeia. Porque Deus se levanta no seu trono para defender, para guerrear, para lutar a favor do pequeno, do mais simples, do mais humilde. Então, aquela desigualdade social estava tanto que a corrupção estava tomando conta através da injustiça social. Não que a corrupção gera injustiça social, não. A injustiça social gera corrupção e a corrupção gera destruição. E destruição extingue-se as pessoas. Então Deus não queria que aquela nação fosse extinguida da face da terra. Deus ordenou, Deus a devestiu, Deus falou, Deus o orientou, Deus o avisou àquela nação através do profeta Amós. E se nós observarmos as escrituras, os escritos, os relatos do livro de Amós, Amós sempre está profetizando através da mensagem de Deus contra várias nações ali circunvizinhas. Por exemplo, ele advertiu Tiro sobre a corrupção, a injustiça social e a corrupção e a idolatria. Ele falou para Tiro: olha, Tiro, tu serás destruída, tu serás levado a nada. E anos depois, já na era aí de Alexandre o Grande fez uma campana que durou aí quase 10 anos, mas a cidade de Tiro caiu diante dos pés de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande entrou dentro de Tiro, destruiu os seus moradores, destruiu aquela cidade. Aquela cidade veio a erguer-se novamente anos depois. Inclusive, Cristo cita ela lá. Ai de ti, Sidom, ai de ti, Tiro. Cristo cita Tiro lá. E Amós profetiza agora contra Tiros. Amós também profetiza e fala contra Damasco. Amós profetiza contra Jerusalém. Amós profetiza e fala contra Israel. Então, trazendo para o nosso meio hoje, nós temos que estar pronto, igual estava Amós. Às vezes a gente pensa, né? Sou tão pequeno, sou tão fraco, sou pacata, ninguém está me vendo, ninguém está me observando, ninguém confia em mim, mas Deus lá do céu está vendo. Deus lá do céu está observando a sua retidão com Ele. E Ele confia uma palavra em você, para você levar as crianças, para você levar os jovens, para você levar os adolescentes, para você levar aos adultos e até mesmo para você levar aos líderes. Deus confia. Deus usa o pequeno. Deus sempre está usando gente pequena. Então Deus usou Amós lá numa cidadezinha pequenininha de Judá, Tecoa, é uma palavra, né? E dirigiu ele até a grande nação de Israel para profetizar para aquele povo. Enquanto Amós profetizava para Israel, Isaías profetizava em Judá durante o reinado do rei Uzias. Então foram dois grandes profetas contemporâneos,
Então, voltando aqui novamente para Amós agora chega, e além dele trazer uma palavra de exortação, uma palavra de aviso, uma palavra de aviso, e quando eu digo aviso, uma palavra para que o povo se convertesse, para que o povo voltasse a ser probo, para que o povo voltasse à honestidade, para que o povo voltasse a ser um povo como era lá no passado, genuíno, um povo justo. Ele também profetizou para o povo de Israel, para as tribos do norte, que é o povo de Israel, quanto à idolatria, quanto à hipocrisia. Porque o povo de Israel naquela época, além de eles estar aprofundados numa injustiça social, na corrupção, eles estavam atolados, arraigados na idolatria, na hipocrisia. Ou seja, eles faziam até certo. Ia lá para o templo, fazia as suas cerimônias, fazia as suas orações, fazia os seus cânticos, fazia os seus louvores, mas a sua conduta, a sua reputação, o seu caráter, as suas atitudes eram contrárias à vontade de Deus. E de modos que, sendo contrário à vontade de Deus, Deus não aceitava aquela cerimônia, aquele sacrifício, aqueles cânticos, aquelas orações, aqueles jejuns. Chegou ao ponto de Deus falar, olha, esse povo, e ele diz lá em Isaías, esse povo só me honra de lábios, porque o seu coração, quando eu digo o seu coração, é a sua conduta, não é o coração aqui. Esse coração aqui é o músculo. Ele está dizendo quanto à sua conduta, quanto ao seu caráter, quanto às suas atitudes externamente. Deus está dizendo isso aí quanto à conduta. Esse povo só me honra de lábio, mas o seu coração está longe de mim. Ou seja, a sua conduta é perversa, a sua reputação é ruim, a sua conduta é mal. Deus diz isso. Então o povo daquela época era idólatra, era um povo hipócrita, que fazia as coisas por aparência. Trazendo para os nossos meios, o que mais existe hoje em dia, e aí mudou a palavra hipocrisia para falsidade. O que é a pessoa ser falso? É rindo na presença e ficando triste nas costas. É elogiando na presença e falando mal nas costas. É se vangloriando na presença e gloriando na presença. E nas costas está se vangloriando, ou seja, negativando o seu próximo, negativando o seu irmão, negativando o seu companheiro. Isso, naquela época, era uma hipocrisia, é uma coisa falsa. Era uma fé, era uma fé, o povo costuma dizer que objetos verdadeiros são caros. Eles pegam um objeto falso, põem a etiqueta daquela verdade naquele objeto falso, põem a aparência naquele objeto falso e traz aquilo como se fosse verdadeiro. Isso é falsidade, isso é hipocrisia. Isso é pecado, é errado, é proibido. Então aquele povo de Israel fazia isso. Aparentemente parecia que era uma nação que estava andando na presença de Deus, mas as suas atitudes, os seus feitos, as suas obras, os seus resultados eram negativos. As suas obras, os seus resultados eram resultados que foram pesados na balança de Deus e foram achados em faltas. E Deus exortou quanto a isso. Olha, vocês são falsos, vocês são hipócritas, vocês são idólatras, vocês adoram fazer esse tipo de cerimônia, vocês adoram falsear as coisas. O que é idolatria? É colocar algo além e priorizar mais do que o próprio Deus. O que o povo fazia? Priorizava as coisas erradas, amava as coisas erradas e depois falava que estava dando certo.
Era isso que os juízes faziam, eram corruptos. E causa-se, então, uma grande injustiça social. Eles falseavam, eram hipócritas. Falava que o errado era certo e que o certo era errado. Isso é errado. Isso é pecado. Portanto, de modo que, trazendo para o nosso meio hoje nós temos uma nação que pode-se dizer, pode estar acontecendo algumas injustiças em algumas regiões. Pode-se dizer que está acontecendo algumas idolatrias, talvez adorando um homem, talvez adorando um objeto, talvez adorando um apetrecho, mais do que o próprio Deus, fazendo justiça de forma errada, fazendo justiça de forma falseada, fazendo justiça de forma ao contrária, ou seja, praticando injustiça, causando indignação no coração de Deus. Temos hoje em dia que combater isso. Então Deus te chama você, Deus convida você, talvez Deus determina você. Vá, anuncie a minha palavra, ministre a minha palavra, pregue a minha palavra, combata a injustiça social, combata a injustiça espiritual, combata a hipocrisia, combata a idolatria. Então talvez Deus está dizendo isso para mim e para você. E às vezes nós queremos ir longe, né? Estar longe. E precisamos ministrar, talvez até mesmo dentro da nossa casa, nos nossos vizinhos, dos nossos amigos. Né? Então, para você que está aí lutando, pelejando, batalhando, isso é importante para ensinando as crianças, ensinando uma vida em formação. Uma criança é uma vida em formação. Mas depois uma criança pode ser um juiz, um promotor, um policial, um pastor, pode ser um médico, até mesmo um gari, não importa a profissão, mas que ela esteja bem formada espiritualmente, combatendo as injustiças sociais, tanto materiais quanto espirituais, combatendo a hipocrisia, tanto material quanto espiritual, combatendo a idolatria, tanto material quanto espiritual. Portanto, deixo aqui as minhas considerações e a você, professor dos pequenos teólogos, gestor dos pequenos teólogos, colaborador dos pequenos teólogos, parabéns. Deus venha abençoar você grandemente. Deus venha te munir de sabedoria dia após dia.